Bom dia. Nós vamos falar hoje sobre números binomiais e triângulo de Pascal. Pessoal, o número binomial nada mais é que uma notação universalmente adotada para combinações. Então, falar de número binomial ou falar de combinações é a mesma coisa. Márcio, então por que você está apresentando essa nova notação? Já que número binomial e combinação é a mesma coisa. Porque assim, pessoal, adotado internacionalmente, ao invés de utilizar o símbolo da combinação, costuma-se utilizar o símbolo de número binomial. E mais, no desenvolvimento do chamado binômio de Newton, a gente vai recorrer a esta notação novamente. Então, fiquemos atentos à definição. O que define-se por número binomial de ordem n? Veja que a ordem é esse número que vem logo acima, ó, ordem n e clássica. O número binomial de ordem n clássica, por definição, nada mais é que uma combinação de n elementos tomados k a k. Por definição, é n fatorial sobre n menos k fatorial vezes k fatorial. Pessoal, após constatar que o número binomial nada mais é que uma representação universal da combinação, vamos ao quadro efetuar alguns cálculos para que a gente possa, por meio destes, relembrar algumas propriedades que as combinações e, consequentemente, os números binomiais possuem. Vamos nessa? Eu propus esses números binomiais aqui no quadro para que a gente possa, primeiro, revisar o cálculo de combinação de n elementos agrupados P a P, já que números binomiais e combinações representam a mesma coisa, como eu disse, número binomial é a notação universal de combinação, e a partir daí relembrar algumas propriedades. Vamos lá. Quanto é que vale um número binomial de ordem 8 e classe 2? Por definição, seria 8 fatorial sobre 8 menos 2, 6 fatorial vezes 2 fatorial. Mas, alternativamente, eu apresentei a vocês uma forma simples para cálculo de combinação de 8 elementos agrupados de 2 em 2. Como é que a gente calcula isso de modo rápido? No numerador, você desenvolve 8 em 2 elementos. 8 vezes 7. No denominador, fatorial de 2. 2 vezes 1. Então, o número binomial de ordem 8 e classe 2, ou a combinação de 8, 2 a 2 é 8 por 2 dá 4, vezes 7, 28. Agora, preste atenção. Quem é combinação de 8 agrupado 6 a 6, ou número binomial de ordem 8 e classe 6? Usando a definição, seria o quê? 8 fatorial sobre 8 menos 6, 2 fatorial vezes 6 fatorial. Pessoal, olha com atenção para cima e para baixo. Esses dois números binomiais são o quê? Iguais. Então, calcular o número binomial de ordem 8 e classe 2 ou calcular o número binomial de ordem 8 e classe 6 é a mesma coisa. Lá atrás nós vimos que isso é o que nós chamamos de combinações complementares. Não se preocupe, que daqui a pouco eu vou estar chamando a atenção disso. Então, observe. Isso aqui, calcular o número binomial de ordem 8 e classe 2 ou calcular o número binomial de ordem 8 e classe 6 é a mesma coisa. Quanto é que vale um número binomial de ordem 8 e classe 1? Vamos ver. Usando a dica prática, no numerador eu desenvolvo 8 em um elemento, o próprio 8. Denominador fatorial de 1. Isso é 8. Vocês vão ver genericamente
que o número binomial de ordem n classe 1 é o próprio n. Agora, quanto é que vale o número binomial de ordem 8 e classe 7? Pessoal, olha para cá. Primeiro vou usar a dica prática. No numerador, desenvolva 8 em 7 elementos. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Denominador fatorial de 7. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ó, 7, 6, 5, 4, 3, 2. 7, 6, 5, 4, 3, 2. 8 por 1 dá 8. De novo, não foi coincidência o fato do número binomial de ordem 8 e classe 1 ser igual ao número binomial de ordem 8 e classe 7. Quem é o número binomial de ordem 8 e classe 8? Vamos usar a definição? 8 fatorial sobre 8 menos 8 dá 0 fatorial vezes 8 fatorial. Isso aqui dá 1. Fatorial de 0 é 1. Número binomial de ordem n, classe n é 1. Claro, se eu tenho 8 elementos e quero escolher os 8, quantas possibilidades de escolha eu tenho? 1. É a mesma coisa de ter 8 elementos e não escolher nenhum. Eu tenho apenas uma chance de fazer isso. Veja, olha a definição. 8 fatorial sobre 8 menos 0. 8 fatorial vezes 0 fatorial. Ó, fatorial de 0 é 1, isso é 1. Pessoal, esses dois primeiros, o terceiro e o quarto, o quinto e o sexto, é o que nós chamamos de números binomiais complementares. Quando é que dois números binomiais com o mesmo valor de n, ó, com o mesmo valor de n, são complementares? Quando a soma das partes, ó, quando P mais K é igual a n, ó. 2 mais 6, 8. 1 mais 7, 8. 0 mais 8, 8. Vamos formalizar isso agora em termos de notação binomial. Eu vou sair da frente para fixar a imagem. Pessoal, sendo n, p e k números naturais quaisquer, obviamente com p e k menor ou igual a n, qual é a condição para que o número binomial de ordem n classe P seja igual ao número binomial de ordem n classe K? Não perder de vista que números binomiais e combinações são iguais. Número binomial, volto a insistir, é a notação universal adotada para combinação. Qual é a condição para que dois números binomiais de mesma ordem, observe, qual é a condição para que dois números binomiais de mesma ordem sejam iguais? Situação óbvia. Quando as classes forem iguais, quando P for igual a K. Ou quando a soma das classes, quando P mais K for igual a N. Quando a soma das classes for igual à ordem. Por isso, o número binomial de ordem 8 e classe 2 era igual ao número binomial de ordem 8 e classe 6. Eles eram números binomiais complementares. Veja que a soma das classes era igual à ordem. 2 mais 6, 8. Então, de uma forma geral, pessoal, o número binomial de ordem n e classe 1, ele é igual ao número binomial de ordem n e classe n menos 1. Por quê? Porque a soma das classes, ó, n menos 1 mais 1 é igual à ordem. E isso é o próprio n. Então, o número binomial de ordem n classe 1 é igual ao número binomial de ordem n classe n menos 1. Isso é n. Por isso, a combinação de 8, 1 a 1, ou o número binomial de ordem 8 e classe 1 é igual à combinação de 8, 7 a 7, ou
um número binomial de ordem 8 e classe 7, isso vale sempre o valor de n ou da ordem, que nesse caso é 8. Número binomial de ordem n classe 0 é igual a número binomial de ordem n classe n. Se ordem e classe são iguais, o número binomial é sempre igual a 1. Então, número binomial de ordem 8 e classe 8. Eu tenho 8 elementos e quero escolher os 8. Quantas possibilidades de escolha eu tenho? Uma possibilidade de escolha. Então, nós vimos aqui a igualdade entre binomiais de mesma ordem. Quando é que dois números binomiais de mesma ordem são iguais? Situação 1, a óbvia. Quando as classes são iguais, quando P é igual a K, ou quando a soma das classes, quando P mais K for igual a N, isso é, quando a soma das classes for igual à ordem. São os chamados números binomiais complementares. Pessoal, eu propus aqui 3 números binomiais porque eu quero, por meio desses exemplos, chamar a atenção de uma das propriedades mais importantes que relacionam números binomiais, a chamada relação de Stiefel. Mas, a princípio, vamos nos preocupar apenas com os números. Quanto é que vale o número binomial de ordem 8 e classe 2? Usando a dica prática. Preste atenção. Usando a dica prática. No numerador, eu vou desenvolver 8 em 2 elementos. 8 vezes 7. Denominador, fatorial de 2. 2 vezes 1. Então, o número binomial de ordem 8 e classe 2 é 4 vezes 7, 28. Quanto é que vale o número binomial de ordem 8 e classe 3? Mesma coisa. No numerador, desenvolva 8 em 3 elementos. 8, 7, 6. Denominador fatorial de 3. 3, 2, 1. Simplificou 6 com 6. 8 vezes 7, 56. Quanto é que vale o número binomial de ordem 9 e classe 3? Mesma coisa. No numerador, desenvolva 9 em 3 elementos. 9, 8, 7. Denominador fatorial de 3. 3, 2, 1. Simplificando, 9 por 3 dá 3. 8 por 2 dá 4. 3 vezes 4, 12 vezes 7, 84. Por enquanto, é apenas uma brincadeira com números. Observe. Quanto é que dá 28 mais 56? 8 e 6, 14 a 1. 1, 2, 3 e 5, 8. Olha o que eu acabei de mostrar a você. Eu acabei de mostrar que a soma do número binomial de ordem 8 e classe 2 mais o número binomial de ordem 8 e classe 3 é igual ao número binomial de ordem 9 e classe 3. Vamos ver se a gente consegue agora, pessoal, tirar disso aqui alguma propriedade. Olhe bem. Se você somar 2 binomiais de mesma ordem e classes consecutivas, ó, número binomial de ordem 8, classe 2, mais número binomial de ordem 8, classe 3. Ao somar 2 binomiais de mesma ordem e classes consecutivas, o resultado disso é um binomial com ordem uma unidade a mais, ó, ordem, uma unidade a mais e a maior das classes, ó, e a maior das classes. Vejamos um outro exemplo. Se eu somar um número binomial de ordem 7, 4, mais um número binomial de ordem 7 e classe 5, olha para mim, sem dúvidas agora,
Soma de dois binomiais de mesma ordem e classes consecutivas. O resultado disso vai dar o quê? Um binomial com ordem. Uma unidade a mais, 8, e a maior das classes, 5. Então, de uma forma geral, se eu somar um número binomial de ordem n, classe P, com um número binomial de ordem n, classe P mais 1, se eu somar dois binomiais de mesma ordem e classes consecutivas, qual o resultado disso? Vai ser um binomial com ordem uma unidade a mais, então a ordem vai ser n mais 1, e a maior das classes, P mais 1. Vou sair da frente para fixar a imagem. Galerinha, após ver as propriedades dos números binomiais complementares e a relação de Stiefel, vamos sintetizar esses números binomiais numa tabela denominada triângulo de Pascal. Eu vou ao quadro agora apresentar a vocês, primeiro, o modo formal de construção do triângulo de Pascal e, logo depois, a forma prática de obtenção do mesmo. Vamos lá? Bom, vamos lá, construção do triângulo de Pascal. Primeiro, de modo formal. A primeira linha começa com um número binomial de ordem 0, classe 0. Tem um único elemento. A segunda linha vai ter dois elementos. Ela começa com um número binomial de ordem 1, classe 0, e termina com um número binomial de ordem 1, classe 1. Você, cada vez que avança na linha, você vai aumentando a ordem. Então, a próxima linha começa com um número binomial de ordem 2, classe 0, depois, ordem 2, classe 1, depois, ordem 2, classe 2. Você encerra a linha sempre que ordem e classe forem iguais. Então, qual será a próxima linha? Binomial de ordem 3, classe 0, binomial de ordem 3, classe 1, binomial de ordem 3, classe 2, binomial de ordem 3, classe 3. Próxima linha, binomial de ordem 4, classe 0, binomial de ordem 4, classe 1, binomial de ordem 4, classe 2, binomial de ordem 4, classe 3, binomial de ordem 4, classe 4, e assim sucessivamente. Márcio, me diga uma coisa. Para construir esse triângulo, eu vou precisar ter que sair calculando todos esses números binomiais? Não. Olha a dica prática. A primeira linha tem um elemento. A segunda linha tem 2 elementos. A terceira linha tem 3 elementos. A quarta linha tem 4 elementos. A quinta linha tem 5 elementos e assim sucessivamente. Agora, dica campeã. Cada linha começa com 1 e termina com 1. Então, olha para mim. Primeira linha tem um elemento, 1. Segunda linha tem 2 elementos. Começa com 1 e termina com 1. Terceira linha tem 3 elementos. Começa com 1 e termina com 1. Quarta linha tem 4 elementos. Começa com 1, termina com 1. Quinta linha tem 5 elementos. Começa com 1 e termina com 1. Márcio, e os elementos intermediários? Não foi à toa que eu dei para vocês a relação de Stiefel. O que é que a relação de Stiefel dizia? Que se você somar dois números binomiais de mesma ordem e classes consecutivas, o resultado disso é um binomial com ordem uma unidade a mais e a maior das classes. Então, olha para cá. Se eu somar o número binomial de ordem 1 e classe 0
com o binomial de ordem 1 e classe 1. Se eu somar esses dois, vai dar o quê? O número binomial de ordem 2, uma ordem a mais e a maior das classes. Então, olhe bem, se você somar dois elementos consecutivos do triângulo de Pascal, você obtém um elemento imediatamente abaixo. Essa é a dica construtiva. Então, olha para cá. Quem é esse aqui? Olha como é fácil. 1 mais 1, 2. Quem é esse aqui? 1 mais 2, 3. Quem é esse aqui? 2 mais 1, 3. Quem é esse aqui? 1 mais 3, 4. Quem é esse aqui? 3 mais 3, 6. Quem é esse? 3 mais 1, 4. Então, se você somar dois elementos consecutivos do triângulo de Pascal, você obtém o elemento imediatamente abaixo. Vamos construir a próxima linha? Começa com 1, termina com 1. Quem são os elementos intermediários? Quem é que está aqui? 1 mais 4, 5. Quem é que está aqui? 4 mais 6, 10. Quem é que está aqui? 6 mais 4, 10. Quem é que está aqui? 4 mais 1, 5. Então, conhecido isso, você constrói o triângulo de Pascal com tamanha facilidade. E vocês vão ver, pessoal, quando eu estiver falando de binômio de Newton, como esse triângulo vai ser útil na obtenção dos coeficientes do desenvolvimento do binômio. Então, tudo está conectado. Você veja que primeiro eu defini número binomial, depois eu dei as propriedades, falei da relação de Stiefel, apresentei o triângulo de Pascal, que sintetiza os números binomiais, e mostrei como construí-lo de forma simples. Eu vou sair para fixar a imagem. Nós analisamos a construção do triângulo de Pascal por meio de números binomiais, e eu acabei de apresentar a vocês no quadro uma forma prática de obtenção desse triângulo, sem precisar necessariamente calcular cada um dos números binomiais. Agora, pessoal, vamos ver propriedades envolvendo esse triângulo. Vamos lá. Eu quero muita atenção de vocês. Olha para cá. Primeira linha, segunda linha, terceira linha. Quanto é que vale a soma dos elementos da terceira linha? Quanto é que vale a soma do número binomial de ordem 2, classe 0, mais o número binomial de ordem 2, classe 1, mais o número binomial de ordem 2, classe 2? Vamos lá na nossa tabelinha pronta. Linha 1, linha 2, linha 3. Quanto vale essa soma? 1 mais 2, 3, mais 1, 4. 4 não é a mesma coisa que 2 ao quadrado? Quanto é que vale a soma dos números binomiais de ordem 3, classe 0, mais ordem 3, classe 1, mais ordem 3, classe 2, mais ordem 3, classe 3, 1, mais 3, 4, mais 3, 7, mais 1, 8. 8 não é a mesma coisa que 2 ao cubo? Observe o que eu acabei de mostrar. Se você somar todos os elementos de uma linha do triângulo de Pascal, o resultado disso vai dar uma potência de 2, cujo expoente é a própria ordem. Ó. Se eu somar os binomiais que vão de ordem 2, classe 0, mais ordem 2, classe 1, mais ordem 2, classe 2, se eu somar todos os binomiais que vão de ordem n e classe 0 até ordem n, classe n, isso vai dar uma potência de 2, onde o expoente é a própria ordem. Como a ordem aqui era 2, 2 ao quadrado. Como a ordem aqui é 3, 2 ao cubo. Generalizando, o que é que nós poderemos dizer ao somar
todos os binomiais que vão de ordem n classe 0 até ordem n e classe n, isso é igual a 2 elevado a n. Então, se você somar todos os elementos de uma linha do triângulo de Pascal, isso dará sempre uma potência de 2, onde o expoente dessa potência é a ordem do número binomial. Galerinha, aqui a gente finaliza essa videoaula de números binomiais e triângulo de Pascal. Obrigado pela confiança e companhia. Fiquem atentos à gravação de novas videoaulas do canal Matemática sob Medida. Um grande beijo.